Oi, gente. Tô aqui gravando um vídeo de novo a pedido das meninas do balaio. Nem sei se vocês aguentam mais ver minha cara, né? Mas enfim. E o questionamento delas foi sobre essa situação de filhos em casa e tarefas escolares e aula online, e disciplina e divisão de tarefas, esses dramas, né, que a gente está enfrentando. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que para mim, do alto dos meus privilégios, todos que eu tenho, um deles é de poder fazer essa quarentena, uma das coisas que tem batido bem forte na minha porta como questionamento é o que esse momento está me pedindo, né? O que esse momento tá falando para mim? Para o que ele está me direcionando, assim? E tem surgido questões muito profundas, como, por exemplo, quem é que está morrendo no meu lugar para que eu possa estar aqui, né? Quem são essas pessoas em situação de real vulnerabilidade? E o que eu posso fazer por elas? Como é que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? E já aconteceram várias coisas, desde fazer doações em dinheiro para pessoas próximas de mim que realmente começaram a quarentena perdendo seus trabalhos e já quebraram, até manter todos os meus serviços terceirizados sem usá-los e remunerando-os, assim. Então, tem sido exigido de mim alguns questionamentos muito profundos, né? E com relação a esse ambiente interno, a esse ambiente doméstico, eu vou ser bem sincera que eu estou muito pouco preocupada com a questão pedagógica no que diz respeito a aulas e a conteúdo de escolas para os meus filhos. E não porque eu acho que isso é pouco importante, não. Mas primeiro porque eu não quero que os meus filhos passem incólumes a isso que está acontecendo. Eu não tenho a menor intenção que eles passem desse momento sem se aperceber o que está sendo esse momento quanto humanidade. Então, para mim, nesse momento, o que está sendo mais importante é fazer com que eles entendam que esse ambiente doméstico, que até 2 semanas atrás era um momento de passagem no dia a dia, onde tinha alguém servindo a eles ou fazendo coisas a eles para que eles pudessem se tornar algo ou alguém, eu quero que eles percebam que na verdade isso não funcionou. Não funcionou porque a gente chegou até onde chegou quanto humanidade. Não funcionou porque a gente negligenciou internamente esse papel de aprender a convivermos dentro de uma família e, mais do que isso, aprender a dividir as tarefas dentro de uma casa, né? Sempre existiu um terceiro até então que vinha até aqui fazer as coisas que a gente não queria fazer, ou que a gente entende que são de menos importância. Então, eu não quero mais que eles vivam nesse sono. E como eu sou uma feminista muito, como é que é a palavra? Muito militante há pelo menos 5 ou 6 anos, eu consegui colher os frutos disso dentro da minha casa, que é uma divisão absoluta e total de tarefas. Essa foi a primeira coisa que a quarentena me ensinou. Nós vamos ter que dividir e a gente vai ter que conviver no mesmo teto. Outra coisa que a quarentena também está nos ensinando é que cada pessoa lida da maneira como pode com isso. E não tem certo ou errado, porque é uma situação de crise mundial que a gente nunca viveu e a gente não sabe como viver. A gente está vivendo na medida que a gente pode, fazendo aquilo que a gente acha que é melhor. Mas que o nosso olhar para essas pessoas de fora, elas não deve ser, assim, esse olhar ele não deve ser um olhar de julgamento do que é certo ou do que é errado. E sim um olhar de questionamento do quanto essa pessoa, através das ações dela, vai continuar fazendo parte da minha vida depois que tudo isso passar, né? Quem foram as pessoas que minimamente criaram uma ponte para o futuro com a humanidade e que são essas que eu vou querer continuar convivendo? Então, os questionamentos aqui dentro de casa, para mim, eles estão sendo muito mais profundos no sentido do aprendizado social
do que no aprendizado teórico das coisas. Isso para mim, de fato, não está fazendo a menor importância agora, e não porque eu acho que não é importante, mas porque depois que essa crise toda passar, eu não quero acreditar que nós vamos sair igual a gente entrou. Claro, eu entendo que em algum momento a gente vai acabar tendo um sono profundo com relação às coisas. E a gente vai voltar no nosso automatismo, mas alguma coisa dentro de nós tem que ter mudado, e alguma coisa dentro dos meus filhos tem que ter mudado também. Então eu abandonei completamente a ideia de que essa quarentena ela é perder alguma coisa, se não ganhar essa oportunidade de fazer com que eu e os meus filhos aprendamos aquilo que a gente tinha esquecido há muito tempo, que é conviver dentro de um ambiente social em pé de igualdade. Isso para mim está sendo muito importante. Fazer igual, ter o mesmo peso, dividir tarefas, se questionar sobre o papel de cada uma das pessoas que entrava dentro dessa casa e nos ajudava. Se perguntar se realmente tudo aquilo que a gente usava é necessário no dia a dia. Então, esse momento, as questões pedagógicas para mim, escolares, porque na verdade é muito mais pedagógico isso que a gente está fazendo do que as disciplinas escolares, pronto, esse é o nome, elas estão muito em segundo plano para mim. Porque isso eu tenho certeza que o meu filho vai recuperar. Agora, o grande aprendizado que ele vai ter vivenciando no dia a dia esse ambiente interno que tem tantas tarefas e tantos desafios sociais acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo, esses eu não posso deixar de fazer com que os meus filhos vivenciem. Eu quero que eles saibam que nós estamos passando por uma crise, eu quero que eles vivenciem essa crise e eu quero que eles se questionem qual o papel deles nessa crise e que a gente saia dessa diferente, com um olhar diferente no mundo e não com mais conhecimento e sim com mais sabedoria. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um beijo, eu espero que todos vocês consigam passar essa quarentena da melhor forma que for possível, porque essa vai ser o jeito certo de passar, a melhor forma que a gente consegue. Um beijo.